Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos, pacificando nossos sentimentos e harmonizando os nossos pensamentos, para vibrarmos o que trouxemos de melhor em nós e suplicarmos a Jesus, nosso bom e amado Mestre, que nos ampare uma vez mais, suprindo as nossas imensas dificuldades, trazendo aos nossos corações a vibração da fé, do bom ânimo e da esperança. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por tudo que a vida nos oferece, por esses momentos especialíssimos que atravessamos, que são como recursos divinos a esculpir no nosso íntimo a beleza da lei de Deus se manifestada em nós. Assim, Mestre amado, sentindo a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, iniciamos as reflexões deste Evangelho, para que todos nós, Senhor, possamos servir mais, doar mais de nós mesmos, compreendendo o seu Evangelho de amor. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Esse é o recurso da lei de justiça para que nós possamos desenvolver em nós a responsabilidade dos nossos atos. Então vamos pensar juntos quantos desatinos, quantas ofensas, quanta agressividade, quanto transtorno, enfim, quanto mal eu já causei a alguém, causando em mim mesmo o mesmo mal. Porque é disso que o Evangelho está nos dizendo. Toda vez que eu firo alguém, eu leso a mim mesmo. Eu desorganizo energeticamente o meu campo mental. E isso tem consequência no meu perispírito. Mas por um bom tempo, essa desorganização, esse desajuste, essa distonia no nosso campo mental não é percebido por nós, porque estamos tamponados pelos véus sombrios da ignorância. E, diante desses véus escuros, nós não percebemos que lesamos ao outro, porque sequer chegamos a nos arrepender, e também não percebemos que lesamos a nós mesmos.
Em que momento o espírito começa a sentir necessidade de se ajustar com a lei? No momento em que ele já tiver feito alguma aquisição do conhecimento da verdade, que são as leis, e uma certa aquisição de sentimentos que geram a moralidade do espírito. Nesse ponto, que é o ponto que nós estabelecemos como conflito existencial, ele começa a ter um sofrimento, a princípio, pelo que o outro faz com ele, mas ainda não pelo que fiz ao outro. Então ele vai primeiro passar por os embates de sofrer pelo que fazem com ele e vai revidar com as suas características. Mas chega um momento em que a lei nos constrange, através de provas e expiações, a vivermos em nós o que causamos no outro. Porque hoje a palavra empatia, ela foi resgatada num tempo atual, exatamente para nos lembrar que se nós nos sentirmos em nós o que fizemos no outro, não haverá possibilidade da minha transformação. Eu posso entender intelectualmente que devo reparar com o outro. Eu posso ir até o outro e pedir perdão e ser perdoado. Porque o outro pode estar numa condição de extremada compaixão por mim, de extremada piedade por mim, de extremada tolerância, está num patamar muito melhor do que o meu de entendimento e de sentimento. Então ele me perdoa. Mas será que se eu for perdoada no mal, está tudo resolvido em mim? Onde estarão as marcas sofridas dos desatinos que eu pratiquei? Estas só eu poderei sanear. Então, que espetáculo os espíritos nos mostram que é o exercício do perdão. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é eu fazer um ajuste nas causas que geram o mal ao outro. Eu fazer uma ação saneadora nas causas em mim que geram o meu transtorno. E que, portanto, o outro é o meu objetivo, o meu alvo. Vamos começar hoje, talvez isso adentre alguns dias, para nós compreendermos que na lei de justiça nós precisamos das causas dos meus tormentos. E os meus tormentos estão relacionados sempre, necessariamente, a alguém. Porque eu preciso de me relacionar para que transpareça os meus conteúdos. Então, não há um tormento sem que hajam espíritos vinculados a esse tormento. Vamos compreender, Emmanuel tem essa lição do Justiça Divina, que é o perdoados, mas não limpos. Você me perdoou, mas o mal que eu te causei, eu ainda não saneei em mim e me predisponho a fazer isso com outras pessoas. Eu continuarei repetindo aquilo porque eu não ajustei com a lei divina aquela predisposição, fator causal desse meu desatino. Então, como o Evangelho falou, mesmo nas causas anteriores quanto nas causas passadas, a dinâmica é essa. Eu sofro a consequência dos males que eu pratico. Então, em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, principalmente se são aqueles familiares que têm por nós um bom sentimento, os pais, cônjuges, filhos, né? Irmãos mais próximos. Somos imediatamente perdoados pelo outro, mas não limpos, porque o mal que eu causei, só eu poderei organizar.
Ele vai citar vários exemplos nos quais a gente pode buscar se enquadrar ou não. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Então, a maledicência é um constrangimento moral que eu sofro, porque você me perdoou do mal, da maledicência, da crítica, do julgamento, do preconceito. Mas a raiz da maledicência está em mim. A característica da maledicência eu não transformei. Então, eu vou continuar agoniado, eu vou continuar atormentado. Este capítulo do Evangelho das Bem-aventuranças aos aflitos, ele é especialíssimo para nos curar definitivamente de fobias, depressões e ansiedades. Pode parecer que o que nós estamos falando seria um exagero. Nós diríamos que é suficiente. Se nós fizermos este exercício conosco, eu fui, por exemplo, aqui, maledicente, porque a crítica compõe a minha personalidade, isso é um tormento que eu crio voluntariamente para mim. Eu sou um espírito agoniado porque as pessoas me desgostam, as pessoas me hostilizam, as pessoas fogem de mim, me perdoam, mas o mal permanece em mim. E, portanto, se o mal permanece em mim, eu não me perdoo. Porque me perdoar não é contemporizar com a minha dificuldade, ser bonzinho comigo, falar, tá bom, Célia, você errou, vamos seguir. Isso não é perdão. Eu me perdoo quando eu extingo em mim a característica doente da minha personalidade que gera o mal para o outro. Então, quando eu totalmente transformar a maledicência em indulgência, e a indulgência for a característica mais expressiva do meu ser, eu me perdoei. Porque eu nunca mais te ferirei. Porque aquela característica foi extirpada. E não te ferindo pela maledicência, esse agoniado constrangimento, porque o espírito tem uma consciência, e a consciência sinaliza que o mal está em nós, isso causa um desatino, causa um mal-estar emocional que, não sabendo identificar a causa, sofremos consequências e ficamos numa sintomatologia de pânico, de insegurança, de depressões, quando o núcleo for da raiva, e nós ficamos nesse constrangimento íntimo porque não olhamos na raiz da nossa questão que geram os tormentos íntimos nossos. Então, por exemplo, fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Então, alguém me perdoou por uma calúnia que eu levantei, mas essa brasa está incendiando o meu coração. Esse fervor, esse ardor, essa incandescência íntima, só quando eu transformar a calúnia em amizade, em compreensão, em respeito ao próximo. Aí eu extingo a causa do mal. E esse tormento desaparece. Aí eu me perdoei, porque me ajustei com a lei divina. É só assim que há o auto-perdão. Quando eu me ajusto à lei divina. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Aqui está um exercício
claríssimo, né, da lei de ação e reação, é que nós estamos recebendo as pedradas que eu desferi aos meus irmãos através da ofensa. O que é ofender, caluniar, maldizer? São características de um mesmo núcleo. É o mesmo núcleo que gera a maledicência, a calúnia, a ofensa, a injúria. Esse núcleo de construções equivocadas, né, que está relacionado à cegueira do espírito para ver o outro na sua verdade, eu vejo o outro projetado no meu mundo íntimo. E aí eu estabeleço julgamentos, eu preconceituo aquela pessoa e passo a criticar através da calúnia, da maledicência, das ofensas, porque o núcleo é o mesmo. Então, bem-aventurados os aflitos. Que bem-aventurança é essa? Quando eu me redimo perante a lei, eu reorganizo a parte doente da minha personalidade, passo a viver sentimentos contrários à minha predisposição mórbida e então me perdoei. E te perdoei. Eu só te perdoo verdadeiramente quando eu extirpo de mim o mal que te causei. Aí eu perdão. Você pode me perdoar, mas isso não limpa. Para eu te perdoar, eu preciso estar limpo perispiriticamente da predisposição de te julgar, de te criticar, de causar calúnia, ofensa e maledicência. Então, nós vamos passar a refletir sobre essas questões ainda mais alguns dias. Quando Jesus anunciou para toda a terra que há muitas moradas na casa de meu Pai, quando ele disse essa frase, ele realmente abria os nossos olhos para um entendimento muito profundo. Ele dizia com isso que nós não estamos sozinhos, que nós não somos os únicos e que além do nosso mundo há milhares de mundos. E isso iria fazer um sentido maior para nós quase 2000 anos depois dele ter dito isso. Porque a doutrina espírita, ela é esse consolador porque revela de maneira prática o que Jesus quis dizer naquele dia para a humanidade. Porque nós chegamos num período da nossa vida como espíritos que nós necessitamos dessas trocas mais efetivas, dessas trocas mais iminentes com esses irmãos que estão muito à frente do nosso tempo. Então, a doutrina espírita, ela é um manancial de conteúdos que foram grafados por irmãos nossos em humanidade que já habitam mundos muito, muito, muito melhores. Então, quando nós abrimos o prefácio dos livros que compõem o Pentateuco, quando nós abrimos os textos da Revista Espírita e nós vamos ver as comunicações desses irmãos, um mora em Marte, outro em Plutão, outro em Júpiter, outros fora desse sistema,
esses irmãos se comunicando conosco para iluminar o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração. É isso que é a doutrina espírita. É essa fala de Jesus na prática. Essa orientação que nós temos todo o tempo todo, para que possamos nortear o nosso viver de uma forma muito mais bela, muito mais organizada, muito mais responsável, porque ao entrarmos em contato com essas mentes e com esses corações e aceitarmos esses aspectos da verdade que eles trazem, nós temos muito mais chance de acertar. Porque os espíritos encarnados que não buscam companhias espirituais, sejam de encarnados ou de desencarnados, companhias espirituais melhores, isso revela um estado de profunda ignorância pautada no orgulho. Então, esses textos que nós lemos, que nós estudamos, que procuramos aprofundar para compreender, é o reflexo da vivência daqueles irmãos que já superaram tudo isso que nós estamos vivendo. E é tão maravilhoso quando nós estamos numa dificuldade e alguém bem experiente se aproxima e conversa conosco, e expõe as suas ideias e fala das suas experiências, o quanto que aquilo nos ilumina. Então, esses momentos de evangelho são esses momentos de entrarmos em contato com esses espíritos que estão aí. Mesmo lá, estão aqui. Porque há espíritos que todo tempo nos visitam, que chegam até nós através das suas irradiações, mesmo estando em mundos muito avançados. Basta que nós estejamos numa frequência favorável à recepção desses conteúdos. Então, nós vamos continuar o texto de Emmanuel, intitulado Ante o Consolador Prometido, em que ele traz uma questão que nós iniciamos ontem, mas não deu tempo de nós prosseguirmos com a nossa fala, que gostaríamos de retornar hoje. Então ele diz assim: no plano físico, recebemos os recursos porque suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação, no desespero, recusando, desorientados, o remédio que disputaram a benefício da própria vida. Temos, no entanto, na atualidade da terra, por acréscimo da misericórdia divina, o grande exemplificador do espírito cristão, que nos consola e esclarece, descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerrando-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. Então é nesse ponto que nós gostaríamos de retomar agora. Nós fazemos um planejamento reencarnatório, que é o melhor plano para nós, inquestionavelmente. E, obviamente, como sempre falamos, pode ser mudado a qualquer momento, de acordo com as nossas escolhas. Mas esse plano, ele é o melhor plano que poderia ser traçado. E muitas vezes, quando nós estamos ante as grandes decisões da nossa vida, se vamos ou se ficamos, se continuamos ou se desistimos, se prosseguimos ou se retardamos, quando nós entramos no campo das indecisões e das dúvidas,
que sempre são importantes, porque questionar, duvidar, ficar indeciso é sempre muito importante para o espírito, porque é através dessas vibrações que nós temos mais possibilidade de refletir, de pensar, de trocar com aqueles que nós amamos, respeitamos, consideramos, admiramos. É ter dúvida, ficar indeciso é algo extremamente importante e necessário para nós. Revela até um estado de humildade, porque, como assim? Tenho dúvida? O orgulhoso não tem dúvida de nada, né? Ele está certo de tudo, sempre, todo o tempo, absolutamente correto. Então, a dúvida, a indecisão, isso é algo muito salutar aos nossos espíritos, necessário, e que muitas vezes nos impulsiona, nos tira do comodismo, nos eleva a patamares mais altos, embora mais desafiadores. Então, isso é, sem sombra de dúvida, importante. Entretanto, nós podemos permanecer na dúvida, na inquietação das indecisões, toda uma existência. E aí é que mora o perigo, porque os espíritos inseguros, que não têm coragem de tomar determinadas decisões, e às vezes as decisões são assim, eu fico. E às vezes a decisão é, eu vou. Então, não é exatamente a decisão que nós tomamos que é o ponto que nós queremos falar agora. Mas é esse estado íntimo que muitas vezes nós acalentamos dentro de nós por toda uma existência. Eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não tenho coragem. Eu gostaria disso, mas eu gostaria, e fico todo o tempo no gostaria, no gostaria, no gostaria. E isso vai criando dentro de nós um mundo paralelo. Eu não deixo porque eu não tenho coragem, eu não faço porque eu não quero assumir as consequências disso. E também não vivo isso que eu estou necessitada de viver. Então, esse estado íntimo de coisas que nós acalentamos dentro de nós é altamente prejudicial aos nossos espíritos. Sim, às vezes nós precisamos de um tempo para tomar uma atitude, mas esse tempo não pode ser o tempo de uma existência. Esse tempo não pode ser um tempo prolongado, esticado ao máximo até chegar o tempo que a cortina fecha. Então, nós estamos sendo convidados a olhar para a nossa existência e, diante dos desafios que a vida nos trouxe e que às vezes a gente sente que nem tem força para aquilo tudo que nos acontece, é muito importante que nós possamos sair definitivamente das indecisões. Porque no momento em que eu saio da indecisão, diante de um desafio muito grande, que eu olho para o desafio e digo para mim mesmo, não estabeleço uma rota de fuga para isso. Vou permanecer até as últimas consequências, para o aprimoramento de mim mesmo. Na hora que nós tomamos uma atitude íntima de permanecer naqueles desafios que nos são necessários, nós passamos a ter o real aproveitamento, como nós falamos ontem. Porque o que acontece muitas vezes é que nesse estado de coisas, não sei se fico, não sei se vou, o tempo passa e
nós não construímos o que viemos construir. Porque para as construções íntimas, nós precisamos das nossas potencialidades, da expansão das nossas potencialidades. Para a execução da obra que somos cada um de nós, é necessário que as nossas faculdades se ampliam. E esse ampliar, ele exige tônus espiritual. E quando nós estamos na dúvida, na incerteza, nós ficamos fragilizados, enfraquecidos. A nossa existência, ela passa a ficar numa condição de temporalidade. Não que isso não seja um fato. Tudo é temporário, mas o tempo que nos é concedido para as construções. Nós temos que construir neste tempo. Isso tudo que nós temos, que é circunstancial, é temporário. Vai durar só um tempo. Mas esse tempo, ele é fundamental para as construções. Porque senão nós vamos embasar a nossa existência assim, sabe por que eu não faço? Tudo vai passar, tudo passa. Tudo é temporal. Isso aqui, nós vamos cair num discurso de uma inconsistência espiritual tremenda. As coisas vão passar. Mas, ao passar, precisa ser construída em mim o que aquilo veio fazer comigo. Essa é a questão. Então, quando nós olhamos para as provas que nós somos convidados a viver na Terra, que nos causam aflições e que essas aflições vieram de situações vividas no passado, é natural que, quando elas chegam com toda a força, surja em nós a dúvida. É natural. Por que a dúvida surge? A dúvida surge porque é naquele momento que eu posso, de novo, outra vez, uma vez mais, decidir o que eu quero para mim. Porque todo tempo nós podemos escolher. Então, a dúvida, ela vem para que eu afirme para mim mesmo. Desta vez, vai ser diferente. Desta vez, vou assumir todos os meus compromissos, sem nenhuma dúvida. Então, esse movimento de alma é muito importante. Vamos perguntar para nós se nós estamos vivendo momentos de indecisão. E há quanto tempo? Quantos casais fazem até boda de ouro e diamante na dúvida? Na eterna dúvida. E podiam ter aproveitado tudo. É ou não é? É ou não é? É, gente. Simplesmente é. Então vamos sair desse estado de coisas e parar com isso. E parar. Interromper esse processo, que sempre nos coloca numa posição de mais ou menos. É sempre agora mais. Nós temos que entrar no patamar do mais. Agora é sempre mais. E não no mais ou menos. É sempre mais. E por isso, esses irmãos que nos amparam, que a doutrina espírita nos revelou a mão cheia, estão aí para nos fortalecer, para trazer essas lições extraordinárias e dizer para nós, como Emmanuel fala agora, sai da indecisão, sai correndo
enquanto é tempo. Decide pelo caminho luminoso. É esse o convite. Então vamos refletir, repensar, sair desse estado de dúvida, né? E caminhar seguros para os rumos certeiros da nossa evolução. Fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sermos amparados pelo seu amor, de nos ligarmos definitivamente, Senhor, ao seu coração amoroso, para que possamos, nesta existência, Senhor, confirmarmos como seus mínimos discípulos. Infunde em nós, nesta hora, Jesus, a sua luz, tão penetrante. Infunde nesse momento, em nossos espíritos, o desejo profundo de nos libertarmos de toda ignorância, Senhor, buscando cada vez mais a luz do conhecimento que nos liberta. Que as suas irradiações possam nos penetrar pela compatibilidade que desejamos ter com o seu pensamento ligado a Deus, nosso Pai. Fluidifica, Jesus, junto desta equipe socorrista, nossa água, para que ao sorvê-la possamos nos fortalecer, nos tornar mais saudáveis no corpo, para que isto reflita no espírito e o espírito saudável reflita no corpo, e com isso possamos nos tornar espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem. Nesta hora abençoada do dia, Jesus, rogamos ao seu coração amoroso, junto desta equipe que nos cerca, que possamos ir junto àqueles que se encontram nos hospitais, necessitados de amparo e de socorro. Que nossas mãos possam se estender nesta hora, para que estes amigos espirituais recolham do nosso ectoplasma. Que possamos, Mestre, servir em seu nome, oferecendo do que temos de melhor. Socorre, Jesus, nossos irmãos que se encontram nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo e de proteção, para que todos esses irmãos, ao se recuperarem, possam rever as suas existências e seguirem no caminho do bem. Rogamos, Jesus, ao seu coração amoroso, junto a Ismael, que o Senhor ampare o nosso Brasil. Oramos nesta hora pela nossa pátria, Senhor, para que nós, brasileiros, possamos ocupar o nosso lugar de espíritos saudáveis, honestos, operosos no bem, Senhor, para que esta terra do Cruzeiro possa ser a pátria do Evangelho, e nós outros, aqueles a levar aos corações do mundo inteiro os exemplos do seu amor. Que o Senhor nos abençoe
e nos fortaleça, hoje e sempre.